Bom, vamos lá. Professores, professoras, professora Ana Andrade por aqui. Eu resolvi compartilhar esse material porque eu sei que tem muita gente que faz a prescrição de HIIT, por exemplo, de uma maneira muito empírica, sem levar em consideração uma série de fatores que nós sabemos que são extremamente relevantes e que esses testes que eu trago aqui nessa planilha, eles podem ajudar muito e potencializar demais a prescrição do treino de vocês, seja o treinamento HIIT ou também o treinamento aeróbio, né, o treinamento mais de longa duração, tá? Então vamos lá. Aqui embaixo vocês vão ver que tem 3 planilhazinhas aqui nesse Excel, tá? São 3 planilhas. Então, com cone adaptado de 30 segundos, com cone e bulk and wear. Bom, o teste, para cada aplicação desses testes, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma esteira que tenha uma regulagem de velocidade quilômetro por quilômetro, né? Que aumente bem direitinho, que a gente consiga fazer a graduação da velocidade bem direitinho. Você vai precisar também, lá no último teste, aqui na última planilha, você vai precisar também de uma esteira que faça inclinação. As esteiras mais modernas hoje inclinam normalmente 18% ou 18 graus, 20 graus, então nós não temos muito problema, felizmente. Né? Se fosse um tempo atrás, ia ser um pouquinho complicado de encontrar esse material para a aplicação do teste, mas agora já não vejo mais isso como um grande problema, tá? Outra coisa, percepção subjetiva de esforço do seu cliente, então aquelas tabelinhas de percepção. E por que essa percepção é importante? Para que a gente, em algum momento, correlacione essa percepção subjetiva de esforço com a frequência cardíaca também do nosso aluno, né, para ver aonde bate, né, onde essas informações de fato se encontram. E por fim, e de extrema importância, o frequencímetro, tá? Vai ser importante, principalmente pela fácil leitura. Claro que você também pode fazer a aferição manual, não tem o menor problema, dá para fazer, é muito possível. Só que chega em alguns estágios, por exemplo, nessa tela que nós estamos agora, lá no 9º estágio, se o seu aluno chegar aí nesse 9º estágio, são 6 minutos de atividade e a velocidade recomendada aí para o teste, a aplicação da velocidade é 11 km por hora. Então imagina o quanto ele precisa se movimentar na esteira para poder segurar essa velocidade. Então, se nesse ponto do teste você precisar fazer a aferição de frequência cardíaca dele de maneira manual, pode ser que seja bem complicado para você fazer, porque ele vai precisar mexer os braços, tá? Então, por conta disso, eu recomendo muito o frequencímetro. Tem modelos bastante acessíveis ultimamente no mercado. Alguns relógios, esses smartwatches, até dá para confiar, mas não são todos, então faça alguns testes antes, seja com o modelo que você tiver ou o seu aluno tiver. Faça alguns testes antes da aplicação do teste mesmo, do teste de esforço, utilizando essas pulseiras, né, ou esses smartwatches para aplicação do teste, tá bom? Então, bom, eu vou explicar rapidinho como funciona a utilização da planilha, porque ela é extremamente didática e autoexplicativa. As únicas informações que você vai usar e você vai modificar é a idade do seu aluno e quando você coloca aqui a idade dele, automaticamente a frequência cardíaca máxima estimada para o teste, ela vai ser calculada, tá? No entanto, você fala assim para mim, não, Ana, mas eu já tenho, meu aluno fez o teste e eu tenho o laudo dele, tudo certinho, ele fez, o cardiologista pediu,
Então já tem essa informação. Então aí você só chega aqui nesse campo e digita a frequência cardíaca lá do relatório do teste dele. E aí todo o restante é calculado, tá? Nessa primeira planilha adaptada aqui de Concone, nós não usamos a frequência cardíaca como referência direta na prescrição. Você pode ver que aqui nessa parte da planilha nós temos velocidades de treino e a velocidade máxima do teste que o seu aluno atingiu. Então, nesse caso aqui, a pessoa atingiu 11 km por hora. E como que eu sei esse resultado? Eu fui aplicando teste a teste, minuto a minuto, na verdade, né, não teste a teste. Então, os 3 primeiros minutos, eles são de aquecimento, uma velocidade constante, tá? Depois, o incremento da velocidade, ele acontece a cada 30 segundos. Tá? Então, você tem que ficar muito atento, muito atenta, porque é um teste muito rápido e a velocidade muda rápido, só que a frequência cardíaca, às vezes, do nosso aluno, ela não vai acompanhar de uma maneira tão linear. Tá? Às vezes, por conta desse curto espaço entre os estímulos aumentados, pode ser que ele tenha um pico de frequência e aí e depois normalize. Quando tiver já quase virando aqui a hora de você subir essa velocidade, aí a gente observa uma normalização da frequência cardíaca. Tá? Então, a gente vai aplicando até o terceiro minuto 5 km por hora. Depois, a cada 30 segundos, um incremento de 1 km por hora na velocidade. Aí, eu particularmente gosto de ter a referência da frequência cardíaca. Aqui nesse outro campo é um cálculo também automático, tá? Aqui vai calcular a diferença entre as frequências cardíacas. Então, a diferença dessa frequência cardíaca em relação a essa, dessa em relação a essa, dessa em relação a essa, tá? Então, esse cálculo aqui também é automático. E a percepção subjetiva do esforço, você pode colocar, como eu vou fazer aqui, você pode colocar manualmente, tá? De acordo com o que ele for relatando para você, você adiciona aqui, tá bom? E os cálculos para a prescrição, essa aqui em especial, essa planilha em especial, eu acho que ela é muito indicada para a prescrição do HIIT, porque aqui nós temos os percentuais de carga em relação à velocidade máxima do teste, que aconteceu da seguinte forma: fui incrementando velocidade, na última velocidade que o meu aluno atingiu, eu considero a velocidade anterior como sendo a velocidade máxima do teste. Tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa parou em 12 km por hora e eu anotei que ela parou em 6 minutos e 12 segundos, então quase na metade desse estágio, do estágio número 10, e parou. Então, eu vou automaticamente para a última velocidade, para a velocidade anterior. Tá? Então, aí eu considero aqui, então, que seria no estágio 9, velocidade de 11 km por hora. E venho aqui e digito o número, né, o número correspondente à última velocidade que ela atingiu no teste, eu venho aqui e digito esse número. Então, está aqui a 11. E automaticamente todas essas velocidades vão ser calculadas. Tá, e beleza, Ana, como é que eu vou depois utilizar essas velocidades? É só você fazer a pesquisa a respeito das prescrições do HIIT. A gente pode usar HIIT em vários percentuais de carga. Então, se você quiser trabalhar em 100% da carga, 100% da velocidade atingida no teste, você vai propor para o teu aluno, fazer a prescrição para ele, com 11 km por hora. Vai fazer X repetições com a velocidade de 11 km por hora. Ah não, Ana, eu quero trabalhar com 85% da
da velocidade máxima que o meu aluno conseguiu. Bom, então nesse caso, a sua prescrição vai ser aqui, em torno de 9,4 km por hora, tá? Então, essa aqui é uma tabela mais indicada para a prescrição do HIIT. E as outras que nós temos a utilização da frequência cardíaca, e especialmente essa última aqui, que são normalmente prescrições mais longas, né, treinos mais longos, e aí a gente consegue trabalhar de uma maneira bem legal com os nossos alunos usando a frequência cardíaca. Aqui nessa outra de Concone, essa é o modelo, eu vou chamar de tradicional, é igualzinha à adaptada de 30 segundos. A diferença é que nessa aqui, os 3 primeiros minutos também são de aquecimento numa velocidade constante de 5 km por hora. E depois, o incremento de velocidade é de 1 em 1 minuto. Ó, então, a gente vem aqui de 4 minutos para 5 minutos, então já incrementa a velocidade. De 5 para 6, de 6 para 7 e assim por diante. Temos também a frequência cardíaca, que é um campo que você vai digitar. E a percepção subjetiva do esforço também. E só, porque essas informações aqui, de diferença entre as frequências e o percentual em relação à frequência cardíaca máxima, a planilha automaticamente calcula para você. Então, por exemplo, aqui no final do teste, eu já sei que o meu cliente, que o meu aluno, chegou a 105% da frequência cardíaca máxima dele. Tá? Então, aí a gente observa aqui nos números anteriores que foi acontecendo um acréscimo mesmo desse consumo de oxigênio, enfim, um aumento da frequência cardíaca, e aí um acréscimo natural em relação à frequência cardíaca máxima. E lá do lado nós temos os gráficos para ficar fácil de a gente observar o que está acontecendo, seja a parte da velocidade e também a parte da frequência cardíaca do nosso aluno. Nesse caso aqui, a planilha de Concone, mais uma vez, recomendado, melhor recomendado, para a prescrição de HIIT, porque nesse caso nós temos somente a velocidade máxima do teste a ser observada e entrar nos cálculos para as prescrições. E por último, aqui nós temos a de Balk and Ware, que tem algumas informações a mais, então nós temos a idade do nosso aluno, frequência estimada, a frequência de repouso, nesse caso aqui você precisa digitar também, e o tempo total do teste. Os estágios. É até possível passar, de repente, do 12º estágio, mas normalmente isso não ocorre, tá? Por quê? Nós temos também a mudança de incremento aí agora nesse caso, o incremento da intensidade não está não está intimamente ligado com a velocidade da esteira. Nesse caso aqui, a intensidade vai ser determinada pela inclinação da esteira. Então, o primeiro minuto é de aquecimento, até o segundo minuto ainda dá para considerar que é uma inclinação bastante discreta, só que depois, como minuto a minuto a gente aumenta a inclinação dessa esteira, esse teste ele vai ficando cada vez mais intenso, cada vez mais difícil. Tá? Então, mais uma vez, por isso que eu recomendo a utilização de frequencímetro, tá? Tentem não usar a aferição manual, que é bem difícil, e o erro também ele pode acontecer. E aí, aqui também os cálculos, ele já faz, a planilha já faz automaticamente pra gente, a quantos por cento em cada etapa do teste, quantos por cento em relação à frequência cardíaca máxima o nosso aluno chegou, e aqui de novo a percepção subjetiva de esforço, que é um campo que nós vamos digitar. Nessa parte de baixo, aqui da planilha, a gente tem o cálculo estimado do VO2 máximo, claro que são equações, então não é um teste um teste direto,
que vai nos dar informações extremamente fidedignas, mas são fórmulas válidas, fórmulas aceitas dentro das prescrições que nós fazemos. Podem ficar tranquilos. E aí, eu uso, ao contrário das planilhas de Concone, nessa última planilha a gente usa a frequência cardíaca máxima, máxima, né, durante o teste, que o princípio é o mesmo. Eu tenho a última velocidade, o último estágio que o meu aluno atingiu, então eu considero o estágio anterior dele para fazer os cálculos. Então eu venho aqui, coloco o número que apareceu ali para mim, que eu vi no frequencímetro enquanto ele estava fazendo o teste, e automaticamente a planilha já vai calcular para nós. Então vamos imaginar uma outra situação que ele chegasse a 172 batimentos. Então olha só digitar e todas as frequências cardíacas para utilização no treino automaticamente já estão aqui. Então se você vai fazer um treino entre 65% e 75% da frequência cardíaca máxima do seu aluno, você vai dizer para ele, olha, você vai fazer um treino contínuo de 30 minutos, sua frequência cardíaca precisa ficar entre 142 batimentos por minuto a 150 batimentos por minuto. Pronto, tá aqui, tá montadinho, tá feito, os cálculos todos feitos. E aí é só a gente aplicar o teste. Esse teste, normalmente, esses todos duram até 10 minutos, então a gente precisa de um tempo bem curto durante a aula para poder aplicar o teste. E aí depois a prescrição já está aí praticamente feita, né? Já está praticamente, os números já estão aí todos bem determinados. É só colocar na planilha de treino do seu aluno e permitir que ele continue tendo os bons resultados. É isso, professores. Para quem tiver interesse nessa planilha, tem um link aqui embaixo. É um link de compra de uma plataforma. No entanto, essa planilha ela não tem um custo fixo. Essa planilha vai depender do quanto você acredita que de valor ela vai levar para o teu trabalho, o quanto de facilidades, de velocidade de prescrição que ela pode levar para você. A plataforma obrigatoriamente coloca como valor mínimo o valor de R$5, isso agora em 2021, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas isso em 2021. Então é um número da plataforma, eu não consigo fazer essa alteração, tá? Mas fique à vontade para adquirir a planilha no valor que você quiser, a partir de R$5,01, um centavo, e bons trabalhos. Eu espero de verdade que esse material possa ser muito útil, possa ajudar aí nas futuras prescrições dos seus trabalhos. Qualquer coisa, no material tem os meus contatos e é só fazer contato comigo e a gente conversa. Até mais, professor, até mais, professora, e sucesso!